Olá, turma. Aqui é a professora Diana, professora de Física do terceiro ano turno tarde. Saibam que é um imenso prazer poder contribuir para a formação de vocês, tá bom? Então vamos lá iniciar a nossa aula, que nós iniciamos o estudo da física no terceiro ano através da eletrostática, certo? Então vamos lá. A aula de hoje são só conceitos iniciais, certo? Da eletrostática, tá bom? Então, o que é a eletrostática, né, pessoal? A eletrostática, ela é uma parte da eletricidade que estuda as propriedades e a ação mútua das cargas elétricas em repouso, em relação a um sistema inercial de referência, certo? Aí eu pergunto para vocês, o termo átomo é uma expressão errada? Será? Vou deixar essa perguntinha para vocês e depois vocês vão me dar um retorno, certo? Então vamos aqui. A palavra átomo, pessoal, ela deriva do grego átomos, que significa indivisível. O átomo se divide em duas partes: o núcleo e a eletrosfera, que eu já apresento para vocês, tá bom? Constituição do átomo. O núcleo, pessoal, do átomo, ele é constituído de prótons e nêutrons. Os prótons, partículas que apresentam carga elétrica positiva, e nêutrons, partículas que apresentam que não apresentam cargas elétricas, certo? Então, prótons, carga elétrica positiva, e os nêutrons não apresentam cargas elétricas, beleza? A eletrosfera, né, é constituída de elétrons. Os elétrons são partículas que apresentam cargas elétricas negativas, certo? Então, esses três pontos são pontos que vocês devem frisar bastante, que nós iremos trabalhar por um bom tempo daqui por diante. Prótons, nêutrons e elétrons, tá bom? Então, vamos aqui para a carga elétrica, né? A carga elétrica, pessoal, ela é considerada como sendo uma propriedade que se manifesta em algumas das chamadas partículas elementares. Por exemplo, os prótons, né, e os elétrons, certo? Toda matéria que conhecemos é formada por moléculas. E esta, por sua vez, é formada de átomos, né? Que são compostos de três tipos de elementares, que são os prótons, os nêutrons e os elétrons, como eu já havia falado para vocês, tá bom? Olha só, se nós pudéssemos, pessoal, separar os prótons, os nêutrons e os elétrons de um átomo e lançá-los em direção a um ímã, os prótons seriam desviados para uma direção. Os elétrons a uma direção oposta à do desvio dos prótons. Observem aí, ó, diferença, né? Já os nêutrons não seriam afetados, certo? Atentem-se, os prótons são partículas com cargas positivas. Os elétrons têm cargas negativas e os nêutrons não têm, os nêutrons têm carga neutra, certo? Um próton, gente, e um elétron têm valores absolutos iguais, embora tenham sinais opostos, tá certo? O valor da carga de um próton ou, né, ou um elétron é chamado de carga elétrica elementar e é simbolizado pela letra E, tá certo? É simbolizado pela letra E, ok? A unidade adotada, né, internacionalmente para a medida de carga elétrica é o Coulomb, certo? Então, sempre que se tratar de carga elétrica, nós teremos a unidade Coulomb, representada pela letra C maiúsculo, certo? A carga elétrica elementar é a menor quantidade, escutem só, certo? É a menor quantidade de carga encontrada na natureza, né? Comparando-se este valor, pessoal, com Coulomb, nós temos o seguinte valor: 1,6 vezes 10 elevado a menos
19, certo? Carga elétrica elementar igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, certo? A unidade Coulomb, pessoal, ela é definida partindo-se do conhecimento de densidade de corrente elétrica, medida em ampere, certo? Já as suas unidades são interdependentes, tá bom? Então, nós podemos definir, né, depois de todo... Vamos aqui. Então, nós podemos definir carga elétrica com a seguinte expressão, ó, Q igual a N vezes E, certo? Onde Q vai ser a carga elementar, né? Qual vai ser a unidade? Coulomb. N é o número de partículas elementares, prótons ou elétrons, né? E E é a carga elementar, que a gente viu anteriormente, que vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, certo? Aí a observação que no SI a unidade de carga elétrica é Coulomb, beleza? Mais adiante, pessoal, nós temos aqui o princípio da eletrostática, certo? A eletrostática, pessoal, é basicamente descrita por dois princípios: o da atração e repulsão de cargas, né, conforme o seu sinal, né? Sinais iguais se repelem, sinais diferentes se atraem, e a conservação de cargas elétricas, tá bom? A qual ela assegura que em um sistema isolado, a soma de todas as cargas existentes será sempre constante, né? Ou seja, não haverá perdas, né? Certo? Então, vejamos aqui o princípio das ações elétricas. O que diz? Cargas de sinais iguais, seja positivo com positivo ou negativo com negativo, acontece o quê? As cargas se repelem, ou seja, se afastam, se distanciam, né? E cargas de sinais opostos se atraem, se aproximam, tá bom? Beleza? E aqui nós temos, né, o outro princípio, que é o princípio da conservação de cargas elétricas, certo? Que diz que no sistema eletricamente isolado, a soma algébrica das cargas positivas e negativas é constante, né? Vejamos, considere dois corpos, A e B, com cargas Q1 e Q2, Q1 e Q2, certo? Admitimos que houve uma troca, né, de cargas entre os corpos e os mesmos ficaram com cargas Q1' e Q2', respectivamente. Então, nós temos o princípio da conservação de cargas elétricas da seguinte forma: Q1 mais Q2 igual a Q1' mais Q2', né? Sendo Q1 a carga elétrica 1 antes do contato, certo? E Q2, a carga elétrica 2 antes do contato, tá bom? Q1', a carga elétrica 1 após, né, depois do contato, e a 2 também depois do contato, certo? Então, era isso, pessoal. Eu trouxe aqui para finalizar eu trouxe aqui para vocês essa tabelinha, que também é uma tabelinha de extrema importância. Tenho certeza que nós iremos trabalhar com ela aí por muitos assuntos aqui no terceiro ano, certo? São os prefixos do SI, tá bom? Aqui tem vários, mas assim, onde está em negrito, né? Aqui, ó, a gente pode destacar em negrito, são as que a gente vai usar com mais frequência, certo? Principalmente quem? Mili, 10 a menos 3, micro, 10 a menos 6, nós iremos usar por demais. Então, anotem aí essa tabelinha, vocês vão precisar por demais mesmo, tá bom, pessoal? Então, gente, era isso. Caso tenha ficado alguma dúvida, anota aí tudo direitinho, que a gente vai tirar essas dúvidas posteriormente, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.